Ok, galera, vamos começar aqui os nossos estudos sobre eletrostática, vamos fazer a revisão e vou dividir essa parte de eletrostática em 3 pequenas aulas de alguns minutos para não ficar tanto enfadonho para vocês. Então, assim, essa primeira parte de eletrostática foi uma parte no qual a gente vai estudar os elétrons em repouso, certo? Então, a gente vai lembrar o que é o átomo, quais são as cargas dos prótons e dos elétrons e entender como é que um corpo fica carregado com uma certa quantidade de prótons e de elétrons, ok? Bem, a primeira parte é carga elétrica. Pegando o modelo atômico de Rutherford-Bohr, nós temos aqui elementos em azul, elementos em vermelho e elementos em cinza. Cada um deles vai representar prótons, nêutrons e elétrons. Então eu representei aqui os vermelhos como nêutrons, os azuis como prótons e os cinzas como os elétrons. Nêutrons e prótons ficam numa região central aqui do átomo chamado de núcleo atômico, ok? E ao redor desse núcleo atômico nós temos a região chamada eletrosfera, onde os elétrons ficam circulando. Bem, no átomo é mais fácil você tirar um elétron do que um próton, certo? Desse núcleo atômico, okay? Do átomo em si. Então você gasta bem menos energia retirando um elétron do que um próton. Então, no caso, os prótons vão ficar parados. Quem vai estar se movimentando vão ser os elétrons. Bem, qual a carga de cada um desses elementos? O nêutron, pelo próprio nome já diz, a carga é zero, certo? Bem, então ele é neutro, não vai ter carga nenhuma. Já os prótons e os elétrons têm o mesmo valor numérico para as cargas, porém os prótons têm carga positiva e os elétrons têm carga negativa. Então os prótons carregam uma carga positiva de um valor numérico igual ao dos elétrons, porém os elétrons têm carga negativa. Qual é esse valor? 1,6 vezes 10 a menos 19. Então tanto prótons como elétrons têm o mesmo valor numérico da carga, o mesmo valor numérico de suas cargas, porém os prótons cargas positivas e os elétrons cargas negativas. Este valor numérico é chamado de carga elementar, certo? Bem, porém um corpo não está carregado apenas com um próton ou com um elétron, ele está carregado com determinada quantidade de prótons e determinada quantidade de elétrons. Este cálculo do corpo, de quantidade de carga do corpo, é dado por essa equação aqui, ó. Então a quantidade de carga é igual à diferença entre o número de prótons e o número de elétrons vezes a carga elementar, ok? Então isso vai dar a carga do corpo, quanto de carga esse corpo vai ter. O que é então esse valor de N aqui, ó? O valor de E, nós já sabemos que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. O valor de N vai ser a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons, ok? Então nós temos aqui, ó, a diferença entre o número de prótons e de elétrons para determinados corpos, ok? Então calculo dessa maneira aqui, ó. N é igual ao número de prótons menos o número de elétrons. Como isso funciona? Considere um corpo qualquer, no qual ele tenha 900 prótons e 1000 elétrons. Então qual vai ser a diferença entre eles? 900 menos 1000. Então 900 menos 1000 dá menos 100. Então eu vou ter um número de menos 100 elétrons em relação a prótons. Então este valor que eu vou utilizar aqui. Como é negativo, o meu corpo vai estar carregado negativamente, porque ele tem mais elétrons do que prótons. Isso que a gente vai ver daqui a pouco. Então esse N aqui é a diferença entre prótons, o número de prótons e o número de elétrons de um determinado corpo, certo? Mas vamos lá. Os corpos eles podem estar de 3 maneiras distintas carregados. Então ele pode estar neutro, certo? Então se ele estiver neutro ele vai ter o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, e eles podem estar carregados positiva ou negativamente. Mas como isso vai funcionar?
Então temos aqui, considere um corpo. Este corpo, se ele estiver neutro, ele vai ter o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Então, se eles têm os mesmos valores, o meu N vai ser igual a zero. Então, este corpo aqui não vai ter carga, ele vai estar eletricamente neutro. Porém, se ele estiver carregado, ele vai ter uma diferença entre prótons e elétrons. E essa diferença vai nos permitir que esse corpo esteja carregado de forma positiva ou de forma negativa. Vai depender do que? Se esse corpo tiver falta de elétrons, lembrando que são os elétrons que se movimentam, então se esse corpo tiver falta de elétrons, ele vai estar carregado positivamente. Então se ele perdeu elétrons, por exemplo, ele vai ter carga positiva. Se esse corpo tiver um excesso de elétrons, ele vai ter mais elétrons do que prótons, então ele vai estar carregado de forma negativa. Por quê? Porque elétrons têm carga negativa e prótons têm carga positiva, certo? Então, para um corpo estar carregado, ele vai ter que ter uma diferença entre prótons e elétrons. Se ele tiver mais prótons do que elétrons, ou seja, falta de elétrons, ele vai estar positivo. E se ele tiver mais elétrons do que prótons, excesso de elétrons no seu interior, então ele vai estar carregado negativamente. Se essa quantidade for a mesma, ele vai estar neutro, certo? Então vou fazer alguns exemplos aqui para mostrar como é que se calcula essa quantidade de prótons, quantidade de elétrons que tem em um corpo. Beleza? Até daqui a pouco.